Marcos capítulo 8, versículo 22, diz assim: então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Meus irmãos, essa palavra, ela nos traz uma clareza, que tem ambientes que não fazem mais parte da nossa vida. Mas eu quero fazer uma pergunta para a igreja: é possível mudar o passado? Quem aqui, se você pudesse voltar a 30, 40 anos atrás, 20 anos atrás, e tomar novas atitudes, você faria? Faz assim. Todos nós. É uma verdade. Todos nós. Porque nós aprendemos, meus irmãos, muito com os nossos erros. E existem atitudes que tomamos lá no passado, que nos trouxe prejuízo, mas também nos ensinou muita coisa. Não é possível a gente mudar o nosso passado, mas Deus, Ele é tão maravilhoso, que aqueles que aceitam o amor de Cristo e se batizam nas águas, têm o seu passado apagado nos céus, porque Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Quando Jesus fala para Nicodemos que era necessário nascer de novo, e ele vai explicando que esse nascimento se dá através do batismo nas águas, é um recomeço que nós temos. É lógico que nós somos humanos, nós ainda carregamos lembranças de coisas que aconteceram, mas se você aceitou a Cristo e você se batizou nas águas, então esse passado já era. Eu não sei se você consegue me compreender. Só que Deus nos traz vida, nos traz algo novo. Mas por que nós não conseguimos prosseguir adiante? Por que nós ainda estamos presos a pensamentos e às vezes até desejo de voltar no passado e mudar algumas coisas? De repente hoje você tem um casamento que não está saudável, e às vezes você pensa assim: poxa, se eu tivesse condições de voltar no passado e falar assim: não, eu não quero nada contigo, vou casar com outra pessoa, quem sabe hoje a minha vida estaria melhor. Não, meus irmãos, e se estivesse pior? Porque o passado também é um ponto de interrogação.
Só que eu vou lhe perguntar: você crê que Deus está no comando da sua vida? Você crê que o Senhor está te direcionando? Quem crê, faz assim. E que nada acontece na vida do cristão sem a permissão dele. Ah, pastor, mas na época, ou nos anos, ou lá no passado, eu não conhecia Cristo. Mas, meus irmãos, quando você nasceu, o Senhor já tinha escrito tudo ao seu respeito. De repente apenas demorou para a gente se render à graça, à misericórdia dEle. Esse cego, que era de Betsaida, você percebe que Jesus orou 2 vezes por ele. 2 vezes. É difícil, meus irmãos, a gente permitir Jesus abrir os nossos olhos para algumas coisas. Mas Jesus sempre insiste para que nós venhamos ter uma visão saudável e enxergar o Evangelho de uma forma saudável. Quando o Senhor, Ele abre os olhos do cego, Ele não abre os olhos do cego dentro da aldeia, naquele ambiente, naquele povoado, daquelas pessoas. Ele traz o cego para fora. E ainda tem dificuldades de... Imagine só, o Filho de Deus, aquele que ressuscitou Lázaro, que já há 4 dias estava em decomposição. O Senhor tem que orar 2 vezes para que a visão daquele homem seja restabelecida de uma forma perfeita. E aí Deus, Ele traz a visão para aquele cego, abre os olhos do cego e depois fala: olha, você vá para a sua casa, não volte para esse ambiente. Por que Jesus não queria que ele voltasse para aquele ambiente? Meus irmãos, aquele ambiente não fazia mais parte da vida, do presente daquele homem, mas do passado. Do passado. Naquele lugar, de repente, teriam pessoas que poderiam influenciar ele de uma forma negativa, e assim ele perder aquilo que Deus havia entregue para ele. Irmãos, falar para você, difícil é alguém que um dia enxergou e depois torna a ficar cego. Quantas pessoas estiveram adorando e buscando o Senhor semelhante a nós, que domingo pela manhã vinham na igreja, buscavam o Senhor, adoravam o Senhor, e agradecia: Senhor, obrigado por o Senhor ter aberto os meus olhos, obrigado Senhor, obrigado Senhor. E essas pessoas hoje, elas estão cegas novamente, não conseguem mais enxergar o caminho da vida, não conseguem mais buscar o Salvador. Eu estava pensando ontem comigo, e eu falei assim: meu Deus, como que a amizade ela influencia, tanto de uma forma positiva como uma forma negativa. No nosso país até tem um ditado que diz: me diga com quem você anda e eu direi quem você é.
Às vezes nós queremos aprovações de pessoas que não servem a Deus, que não buscam o Senhor. Existem pessoas que Deus ele vai te aproximar delas e você vai ser uma bênção na vida delas. Existem pessoas que Deus ele vai tirar do seu caminho. Ele vai tirar do seu convívio. Existem pessoas que vão fazer parte do seu presente e do seu futuro. E tem pessoas que elas precisam ficar no passado. Mas, pastor, mas e aí? A gente não precisa ganhar todo mundo? Meus irmãos, existem lugares que rejeitaram a Jesus. Você acha que vão nos aceitar? Pare para pensar. Sabe, o que eu quero compartilhar com a igreja, que nós precisamos viver o que Deus tem para nós hoje. Passado a gente não muda, e também a gente não pode ter desejo de voltar no passado, porque se a gente ficar, sabe, remoendo isso, e como seria, olha, de repente seria tudo diferente. Não, meus irmãos, o que passou, passou, e a gente não pode mudar mais nada. Quem está entendendo, faz assim: mas eu tenho uma saudade. Deixa eu falar para vocês, eu gostaria que você guardasse o que eu vou falar para você. Não deseje viver o passado novamente, ele nunca será igual. Viva o hoje. Viva o hoje. Olhar para trás só tem um propósito: nos mostrar que precisamos ser melhores hoje. Quem está entendendo, faz assim. Eu vou falar para você algumas coisas na minha vida, algumas atitudes que eu tomei lá no meu passado, me trazem vergonha. E às vezes eu falo: Senhor, olha os caminhos tortuosos por onde eu andei. Senhor, olha o que eu fiz. Só que aí Deus fala: eu não estou interessado no seu passado. Eu não estou interessado no que você viveu, o que você fez. Meus irmãos, tem muita gente aqui que você tem vergonha do seu passado. Mas eu quero te dar uma boa notícia: Deus não está interessado no seu passado. Deus não está interessado no que aconteceu, no que deixou de acontecer. Ele está interessado hoje, agora. Estamos com disposição para servi-lo? Estamos com disposição para amá-lo, para fazer o bem, para poder exalar o bom perfume dele? Então pronto. Existem pessoas e ambientes que elas devem ficar no seu passado. Como seria? Não queira pensar dessa forma. Aqui nos revela algo tão poderoso. Nunca volte para o lugar de onde Jesus te tirou. Você consegue entender isso? Existem homens aqui que estão preparados para poder, de repente, ajudar pessoas que você conheceu, que no momento você não está tendo contato. E existem homens que não estão preparados. Você sabe como que aconteceu minha conversão? Eu sou sul-mato-grossense. A minha família mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu era um jovem muito influenciado por amigos. Quando eu vim para São Paulo, capital,
eu entendi que Deus estava me tirando de um lugar para poder fazer aquilo que Ele havia escrito sobre a minha vida. E que se eu estivesse naquele lugar, entre aquelas pessoas, e até mesmo entre a minha casa, a minha parentela, o Senhor não ia conseguir, porque Ele nos dá livre-arbítrio. Deus, Ele não é invasor. Ele não iria conseguir fazer o que Ele tem para mim, para a minha vida. Meus irmãos, você sabe quanto tempo depois que eu voltei em Campo Grande? Se eu não me engano, mais de 10 anos. Porque eu saí de lá, meus irmãos, se eu não me engano, em 2001. Eu voltei para lá só casado. Quase 12, 13 anos depois. E aí eu consegui sentar com a minha casa, minha família, ter contato com alguns amigos, com algumas pessoas que eu conhecia. Então, o que nós precisamos entender, que o passado, ele traz consigo uma algema. E se você fica sempre querendo falar como seria, você fica algemado, você não sai do lugar, não vai para frente e nem atrás. Você acredita que o Senhor abriu os teus olhos? Quem crê, faz assim. Eu acredito que o Senhor abriu os teus olhos. E alguns aqui foi com dificuldades que Deus abriu os teus olhos. Foi com dificuldade, não foi a primeira, mas na segunda vez que o Senhor conseguiu mostrar para você, te direcionar e ainda falar: filho, agora não volte mais para esse lugar. Eu gostaria de compartilhar mais um texto com a igreja, para fundamentar aquilo que nós estamos compartilhando. Lucas 9, 56. Lucas capítulo 9, versículo 56, por favor. Meus irmãos, olha que profundo isso. Vamos ler a partir do versículo 51, por favor. E aconteceu que, ao completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem à frente. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Aonde Jesus queria entrar? Numa aldeia de samaritanos, onde ele queria pousar, passar a noite. Mas o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Mas não o receberam. Meu Deus. Porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram ao Senhor: quer que mande descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Presta atenção, tem lugares que não aceitaram Jesus. Tem lugares que não é para nós. Se não aceitarem Jesus, se não aceitar o Senhor, vai aceitar a gente? Agora, preste atenção no 57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem
não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus. Você, porém, vá e anuncie o reino. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Viva a partir de agora. E por que a palavra fala, e é muito interessante, de uma situação familiar, do falecimento de um pai, de um ente querido. Aqui, meus irmãos, claramente Jesus diz: você precisa entender que é a partir de agora, é a partir desse momento. Entenda. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita-me que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Os irmãos, resumindo aqui, sabe, o que nós precisamos é se libertar do passado, de situações, de parar de ficar remoendo como seria, quero voltar, quero ter uma nova experiência. Nunca será da mesma forma, nunca será do mesmo jeito. Sabe o que acontece? Nós desprezamos o hoje, desprezamos aquilo que o Senhor quer fazer hoje, o que o Senhor quer fazer agora, o que o Senhor quer fazer amanhã, e ficamos presos a dogmas religiosos, ficamos presos a costumes, ficamos presos a tantas coisas, a erros, a falhas, porque eu caí, porque eu pequei, porque eu falhei, porque eu quero, voltar para aquele lugar. Jesus fala: não volte para o lugar de onde eu te tirei, a não ser que seja uma ordem celestial, a não ser que seja algo exclusivo do Senhor, como aconteceu com o gadareno. Sabe, meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta para você: você quer viver o novo de Deus? Então, se desvencilha do odre velho, manda o odre velho embora, porque nesse odre está o nosso eu, está a nossa capa religiosa, os nossos costumes, os nossos achismos. Sabe qual que é o texto, o nome desse texto aqui? Jesus põe à prova aos que querem segui-lo. Não tem como seguir Jesus preso em passado. Não tem como seguir Jesus preso a coisas, a ambientes e a pessoas. Não tem como você viver o novo de Deus se você não abrir o seu coração para o novo do Senhor. Se a gente não estiver disposto a aprender. Eu estava falando com um pastor que há mais de 20 anos ele aprendeu a pregar e atrair pessoas por necessidade. E eu falei: olha, você precisa estar aberto para aquilo que Deus quer fazer. Eu não consigo, eu aprendi isso a vida toda, eu vou fazer isso até morrer. Quem está entendendo faz assim.
Você sabe por que muitos casamentos hoje estão um caco? Porque ambos vivem remoendo o passado. É porque você falhou comigo, é porque você fez isso, é porque você fez aquilo. Pare pelo amor de Deus. Como que você vai viver o novo do Senhor para a sua vida, se você está remoendo coisas que aconteceram, que nem Deus está interessado nisso? Essa palavra que fala claramente, meus irmãos, fala de família. Primeiro fala de um pai, depois fala de despedir-se da família para poder seguir Jesus. E Jesus fala não, não e não, é daqui para frente. Porque quem coloca a mão no arado não pode olhar para onde, meus irmãos? Para trás. Deus tirou a cegueira de nós. Deus arrancou a cegueira de cada um de nós. Só que parece que a gente quer colocar cegueira de novo e voltar para dentro da aldeia, de ambientes que não pertencem, de lugares que não pertencem mais. Aí eu fico pensando às vezes, já pensou se Deus ficasse levantando o nosso passado? Hein, Manuel? Já pensou se o Senhor sentasse conosco e falasse assim: Manuel, lembra, Manuel? Lembra, Jefferson? Lembra? Aí Cristo nos dá a oportunidade de descer as águas, de ser nova criatura, de viver tudo novo, de ser um novo homem, uma nova pessoa. E nós estamos, meus irmãos, afundando a nossa casa, afundando a nossa família, com questões, com coisas que aconteceram lá atrás. E apenas Deus quer que nós venhamos mudar agora, para nos fazer feliz. É agora, é nesse momento. É nesse momento que Deus quer o quebrantamento. Imagine só, meus irmãos, pensa comigo. Se Jesus todos os dias apontasse no nosso rosto o dedo e falasse: você pecou, você fez. Só que nós agimos dessa maneira. E o Senhor não quer que nós venhamos viver assim. Eu não sei se a igreja me compreendeu. Quem compreendeu faz assim. Eu lhe pergunto: quer viver o novo? Então a partir de hoje, meus irmãos, deixe o passado. Se liberte do passado. Não seja escravo do passado. Não seja refém do passado. Porque você não pode mudar nada. Você não pode adicionar uma vírgula do dia de ontem. Feche a sua Bíblia, por favor.